Senhor, nós te louvamos nessa manhã por esse tempo tão precioso, tão abençoado que estamos reunidos aqui, Senhor. Eu quero te apresentar a vida do pastor Glicério, teu filho, teu servo, um vaso nas tuas mãos. Eu tenho certeza que o Senhor colocou uma palavra poderosa no coração dele, que o Senhor possa nos ajudar e que o Senhor possa usá-lo mais uma vez como instrumento nas tuas mãos. Usa o teu filho, Senhor, dar a ele aquela revelação do céu que só o Senhor pode dar. Deus, eu sei que ele tem algo planejado, que o Senhor colocou algo no coração dele, mas eu também sei que o Senhor sempre tem algo especial para o teu povo, e o vaso, o instrumento dessa manhã é ele. Então usa a vida dele, em nome de Jesus, amém. Aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. O Edilberto disse algo interessante sobre o louvor e a palavra. E eu costumo dizer que o louvor é um presente da igreja para Deus, e a palavra é um presente de Deus para a igreja. Amém? Você já presenteou o Senhor nessa manhã com louvor, adorando Ele. Agora eu creio que nós iremos ser presenteados por Deus. Amém? Através da sua palavra, que aqui será ministrada para a glória de Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no nosso texto que nos foi proposto, Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Para quem não me conhece ainda, estou pastoreando ali Guaraciaba do Norte, e Deus tem sido bom conosco. Amém? Agradeço a Deus por mais uma vez poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. O nosso pastor presidente, pastor Valtinho, nos confiar mais uma vez, mais um ano, está ministrando aqui a palavra de Deus. E eu olhando para esse tema que nos foi dado, semeando para ou na eternidade ou para a eternidade, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que esse tema, irmãos, não é um tema muito pentecostal de avivamento, mas é um tema que nos confronta, é um tema que nos faz olhar para nós, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso cotidiano, olhar para a nossa vida diária, olhar para as nossas atitudes. Não é um tema que te faz pular, que te faz dar glória a Deus, aleluia, naquela forma que nós conhecemos, bem pentecostal. É um tema muito promissor, pertinente, e eu creio que nessa manhã Deus irá, através da sua palavra, fazer com que nós saiamos daqui melhores. Amém? Eu queria pedir a sua atenção emprestada nessa manhã, para que nós possamos ficar bem atentos àquilo que Deus irá falar ao nosso coração. Amém, pastor? Pastor Luiz. Colossenses capítulo 3, versículo 1. O texto ele nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não mais nas que aqui são da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia, amém?
Paulo, a quem está escrevendo, aos Colossenses, nós precisamos entender uma coisa: não dá para nós semear na ou para a eternidade sem estar olhando para lá, sem estar focando lá. Não dá para nós semear na eternidade se os nossos olhos não estiverem voltados para lá. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, manda nós estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Cristo Jesus, que está sentado aonde? À direita do Pai. Que está onde? Nos céus. Tem muita gente que já não consegue mais semear para a eternidade porque não olha para lá. Os seus olhos estão fixos aqui nessa terra. Os seus olhos estão presos aqui nessa terra. Mas eu não quero pregar, não quero me prender nessa questão. Eu quero ser fiel ao bem. E quando a gente olha para tudo isso e entendemos tudo isso, não adianta só nós olharmos, nós precisamos entender. E olhamos para o dia que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que tudo é imediato, que tudo é descartável, que tudo é passageiro, que tudo é para o agora. E se nós nos prendermos a essas coisas, isso vai nos tirar o olhar do céu. E se essas coisas nos tiram ou nos para de fazer nós olharmos para lá, consequentemente nós deixamos ou iremos deixar de semear lá. Então entendemos uma coisa nessa manhã: as pessoas elas semeiam tempo, as pessoas elas semeiam energia, elas semeiam recursos, elas semeiam o seu dinheiro apenas no agora, apenas no já, esquecendo que a nossa vida, como diz aqui o apóstolo Paulo, ela não termina aqui. A nossa vida ela não se encerra aqui. Nós não pensamos como o mundo pensa. O mundo diz que quando morre acabou e pronto, está acabado. Não, nós não pensamos assim. A vida do cristão ela não termina aqui. Nós vivemos em uma geração em que investe, irmãos, tudo no agora, investe tudo no já, e quase nada no eterno. Agora, sabe o que é preocupante, irmãos? Nós corremos atrás, não vou dizer que é errado, desde que seja um equilíbrio. Nós corremos atrás demais do sucesso, da estabilidade, do reconhecimento, do prazer. Dia a dia nós fazemos isso, o dia todo nós fazemos isso, mas muitas das vezes nós chegamos no final do dia, irmãos, cansados por fora e vazios por dentro, porque não é essas coisas que preenchem a nossa vida. Porque nós somos seres espirituais, irmãos. E o que é material, o que é carnal, nunca vai preencher o que é espiritual. É por isso que essas coisas, elas satisfazem o que é carnal, porque a carne vem da terra. E nunca satisfará o espírito, porque o espírito vem de lá, irmãos, na eternidade. Para onde vai voltar? Então nós precisamos ter cuidado. E por isso que eu digo que esse tema, ele não é um tema pentecostal, ele é um tema que nos confronta. Ele é um tema que nos faz olhar para dentro de nós e fazer nós nos examinarmos a si mesmos. Escute bem nessa manhã. Paulo ele vai escrever aos Colossenses, nesse texto aqui, capítulo 3, e ele vai dizer algo muito pertinente. Ele vai dizer algo muito poderoso aos Colossenses, irmãos. E esse texto que ele escreve se resume
ele vive também para a eternidade. Escute a colocação da minha palavra. Ele não vive só para este mundo, ele vive também para a eternidade. Amém? Então eu quero nessa manhã deixar uma pergunta bastante confrontadora. A pergunta que nos confronta nessa manhã é a seguinte: aonde é que nós estamos lançando a nossa semente, irmãos? A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Aonde nós estamos lançando as nossas sementes? Por que eu digo isso, irmãos? Porque toda semente plantada hoje, ela vai produzir frutos amanhã, irmãos, aqui ou para a eternidade. Eu digo isso porque nós precisamos entender algo chamado tempo, irmãos. Algo que Moisés aprendeu, e nós também precisamos aprender. Um nome chamado tempo. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque quem vive só para o tempo perde a eternidade, irmãos. Mas quem vive para a eternidade consegue viver no tempo. E esse tempo que eu falo é os nossos dias. Eu quero trazer aqui esta rápida introdução para você se alinhar naquilo que eu quero dizer nessa manhã. Quando Paulo ele está escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, que quando ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Veja bem a colocação do apóstolo Paulo. Se fostes ressuscitado com Cristo. Quando nós olhamos para essa parte A do versículo aqui, capítulo 3 de Colossenses, irmãos, este se foste ressuscitado fala de posição. Posição fala de vida. Esse versículo fala de prioridade. Prioridade que fala de mentalidade. Logo quando Paulo está dizendo se foste ressuscitado com Cristo, logo nós entendemos o quê? Que a nossa nova posição, ou seja, a nossa nova vida em Cristo Jesus, define a nossa nova prioridade, ou seja, define a nossa nova vida. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, irmãos, precisa haver em nós uma nova posição, precisa haver em nós uma nova vida. Se nós ressuscitamos com Cristo, precisa haver em nós uma nova posição, precisa haver em nós, irmãos, uma nova prioridade, precisa haver em nós uma nova mentalidade em Cristo Jesus. E isso nos confronta, e isso nos faz olhar para dentro de nós. Será que essa geração, será que a igreja batista Eunatel tem vivido uma nova vida em Cristo, irmãos? Tem tido uma nova postura, nova posição, uma nova mentalidade, uma nova prioridade em Cristo, naquele que é eterno? Por isso que eu digo que esse tema ele é confrontador. Não é um tema que nos faz dar glória e aleluia.
espiritualmente, irmãos, com Ele. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Se nós ressuscitamos, irmãos, há uma nova identidade. Se há uma nova identidade, há uma nova postura. Se há uma nova postura, irmãos, então nós precisamos entender logo o quê? Que também há uma nova forma de viver o Evangelho, irmãos. Nós também precisamos mudar. Mas, se já ressuscitaste com Cristo, se não, ainda bem. Mas, se você já ressuscitou com Ele, a mentalidade da igreja precisa mudar hoje, irmãos. A postura, a vida de muito crente precisa mudar hoje. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Não só de quem está sentado nos bancos, mas quem está em cima dos altares também. Nunca se viu tanto escândalo nos altares da igreja. Vou dizer mundial, não só nacional, irmãos. Por quê? Porque estão esquecendo dessas coisas. Entendamos uma coisa, irmãos. Quem nasceu de novo não pode viver como se nunca tivesse nascido. Quem não nasceu de novo, irmãos, entenda uma coisa. Quem nasceu de novo não pode viver como quem nunca nasceu. E é o que nós estamos vendo hoje. Comportamentos hoje que se dizem que nasceu de novo, mas querem viver uma vida de quem nunca nasceu. E sabe qual é o problema? Estamos mentindo para nós mesmos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque uma vida transformada por Cristo, isso aqui é interessante, não pode continuar com o que, pastor? Presa ou preso às mesmas sementes antigas. Quem já foi ou quem tem a vida transformada não pode continuar com as mesmas sementes antigas. Logo, quem nasceu de novo, irmãos, não pode viver como se nunca tivesse. Isso aqui me faz lembrar de algo interessante. 1 Reis 19:19 vai dizer que o apóstolo profeta Elias, ele vem, ele avista Eliseu arando a terra, e ele pega a sua capa, irmãos, e ele lança sobre Eliseu, escute bem, e sai andando. Ele lança a capa e sai andando. A Bíblia diz que Eliseu deixa os carros, os bois, e corre, vai além de Elias, e diz assim, deixa-me ir despedir dos meus pais, deixar o meu pai, beijar os meus pais, e voltarei. Por quê? Porque ele havia, entenda uma coisa, isso aqui é forte, porque num gesto, irmãos, numa atitude, Eliseu entendeu que muitos crentes a vida toda não entendem. Porque Eliseu entendeu com aquela atitude de Elias que Deus não estava lhe chamando para um propósito, para um novo propósito. Tem gente que já ressuscitou com Cristo, mas ainda não entendeu o propósito. Tem gente que está há anos na igreja, mas ainda não entendeu o seu propósito. Aí Elias vai olhar
semear. Só que quando Eliseu, ele faz todas essas coisas, ele está dizendo algo. E o que Eliseu está dizendo é algo muito forte, irmãos. Sabe o que Eliseu está dizendo? Daqui para frente, as minhas sementes não são mais terrenas, são eternas. Daqui para frente, o que eu vou semear não é mais na terra, é no céu. Daqui para frente, o que eu vou semear não é mais porque é passageiro, mas porque é eterno. Sabe o que Eliseu está dizendo, irmãos, para Deus? Sabe o que Eliseu está dizendo para os seus pais? Sabe o que Eliseu está dizendo para todas essas pessoas ali com essa atitude? Quando ele queima os carros e mata os bois, eu não tenho mais para onde voltar. Cutuca quem está do teu lado assim, já ressuscitou. Não tem mais para onde voltar. Olha para ele, já ressuscitou. Tem que semear para a eternidade. Porque para onde tu vai? Porque para onde nós vamos? Sabe o que Eliseu está dizendo, irmãos? Quando ele queima os carros, ele está dizendo: eu não quero mais deixar resíduos do passado. Ele queria passar uma borracha, ele queria enterrar, ele queria apagar, ele queria destruir, destronar tudo do velho propósito. Sabe o que Eliseu está dizendo, irmãos? Quando ele queima os carros, sabe o que ele está dizendo para os seus pais? Sabe o que ele está dizendo para aquele povo que está fazendo a festa? Ei, galera, eu estou indo. Sabe por que eu estou matando e fazendo essa festa? Porque é um caminho sem volta. Ei, crente, tu não tem mais para onde voltar. Por que, pastor? Porque tu não vive mais para ti. Ou pelo menos, você não deve viver mais para você. Você tem que viver para Ele. Você tem vivido para Ele. Você tem vivido para Ele. Você tem semeado para Ele. Escuta bem. Escuta bem. As sementes da eternidade, irmãos, ela não cabe mais em mãos onde estão ocupadas com sementes do passado. As sementes para a eternidade, ela não cabe em mãos, irmãos, que estão ocupadas com sementes carnais, terrenas, egocêntricas. Essa manhã é manhã de nós abrir mão, irmãos, de tudo aquilo que tem atrapalhado nós semear para a eternidade. Essa manhã é manhã de nós esvaziarmos as nossas mãos das sementes carnais, das sementes terrenas que têm ocupado as nossas mãos, das sementes eternas. Essa manhã é manhã de nós abrirmos mão, irmãos, de tudo aquilo que tem ocupado, para Deus colocar sementes, irmãos, para nós semearmos porque verdadeiramente vale para o seu real propósito aqui nessa terra, por enquanto. Porque o escritor Hebreu vai dizer que depois que morre, não segue-se o juízo. Acabou-se. Não existe purgatório para crente, irmãos, e nem para ninguém. As suas mãos, as nossas mãos, as vossas mãos estão ocupadas com que tipo de semente, irmãos? Que semente está nas suas mãos? E vou dizer algo aqui interessante, irmãos. Nós não podemos querer, irmãos, escute bem, resultados eternos vivendo com uma mentalidade terrena. Não acho que você vivendo a mentalidade terrena, você vai ocupar, você está semeando para a eternidade. E você
precisa rever as suas sementes. Nós estamos muito presos ao materialismo. Nós estamos muito presos ao que é terreno, o que é deste mundo. Essa manhã é manhã de quebrar o barco. Você já atravessou o rio. Faça como o imigrante disse, irmãos. Quebra o barco. Não tem mais para onde você voltar. Essa manhã é manhã de nós entendermos como Eliseu entendeu. Essa manhã é manhã de nós termos as mesmas atitudes que Eliseu teve. Essa manhã é manhã de nós não olharmos mais nem para a direita e nem para a esquerda. Essa manhã é manhã de nós focarmos na eternidade. Irmãos, até terça-feira de manhã você vai ouvir muito sobre esse tema. Essa manhã é manhã de nós olharmos para nós, irmãos. Deus não está chamando para olhar para o vizinho, Deus está mandando você olhar para você. Sabe qual é o nosso problema? Nós olhamos demais para a semente dos outros. Mas todos nós temos as nossas sementes. Todos nós temos o nosso chamado, o nosso propósito. E o que vai definir o meu do seu é você, irmãos. Eu decidi seguir o meu. Eu decidi investir no meu. Eu decidi semear boas sementes no meu propósito. Porque eu entendi o meu propósito. Enquanto você não entender, você não vai olhar para ele. E se você não olhar para ele, de maneira nenhuma você vai semear nele. O que falta nós entendermos, irmãos, o nosso propósito que Deus tem para nós aqui nessa terra. Escute bem, ele vai dizer assim: se ressuscitaste com Cristo, olha o horário, meu Deus, é que hora, hein, Júlio? Vai, olha para mim, irmãos. Ele vai dizer assim, ó: se ressuscitastes, já ressuscitou? Aí Paulo vai dizer algo forte, irmãos. Ele vai dizer: buscai. Escuta essa palavra. Olha o verbo. Olha a colocação do verbo. Ele vai dizer: buscai as coisas da onde? Do alto, irmãos. Entenda bem essa manhã. Entenda bem nessa manhã. Essa palavra buscar aqui que o apóstolo Paulo emprega nesse versículo, ele é uma palavra que não é automática, é intencional. Por quê? Porque essa palavra buscar aqui, que é um verbo, é uma definição de uma ação contínua. É algo contínuo. Então logo nós entendemos que buscar aqui não é automático, é algo intencional, irmãos. E o que é intencional, irmãos? É quando você consegue direcionar a sua vida, irmãos, para aquilo que realmente tem sentido. Por isso que ele diz: buscai, aí ele vai completar as coisas que são lá do alto. Porque de fato nós precisamos direcionar a nossa vida porque realmente tem sentido, que é o que é eterno. Por isso que essa palavra buscar, ou este verbo, não é automático, irmãos, é intencional, é a ação contínua, é algo diário, é algo aquilo que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Intencional é propósito, é querer, é deliberado, irmãos. É feito
verbo aqui, irmãos, é ação contínua. Isso quer dizer o quê? Buscar é priorizar, irmãos. Coisa que a igreja está deixando de priorizar a oração. Buscar aqui, irmãos, é direcionar o coração. Buscar aqui, irmãos, é escolher. Escute bem, essa palavra buscar aqui que o Paulo emprega no capítulo 3, buscar aqui, irmãos, é escolher. Diga para o seu irmão assim, não, é uma escolha. Todos os dias, aonde investir a sua alma. Buscar aqui é escolher aonde investir a sua alma. Pastor, mas eu não estou entendendo, pastor. Ei, irmãos, as coisas lá do alto, buscar as coisas lá de cima, não é uma fuga da realidade. Não, pastor, é não. Mas é uma forma correta de viver nela. Você precisa entender uma coisa, irmãos. Mas pastor, o que é uma fuga da realidade? Fuga da realidade, irmãos, é um mecanismo de defesa psicológico, irmãos, no qual as pessoas buscam distrações, no qual as pessoas buscam fantasias. Para quê? Para evitar estresses, para evitar o quê? Ansiedade, para evitar o quê? Dores emocionais. Mas essa busca, irmãos, que Paulo está dizendo aqui, não é para evitar essas coisas, mas é para vencê-las. Por isso que buscar as coisas do alto não é uma fuga da realidade, mas é a forma correta como você vive nela. Buscar as coisas lá do alto, irmão, vai nos fortalecer, vai nos dar força, vai nos dar ânimo, vai nos dar vigor, para nós vencermos tudo aquilo que nós precisamos vencer aqui nesta terra, enquanto nós cumprimos o nosso propósito. Irmãos, Deus não guardou ou não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Deus poderia ter muito bem livrado Daniel de ir para a cova, mas Deus é tão bom que se eu vou livrar ele, é na cova. Deus não livrou os 3 jovens de ir na fornalha, Deus livrou eles 3 lá dentro, irmãos. Deus não livrou Lázaro de morrer, porque a glória maior não é curar, a glória maior é ressuscitar. Você já ressuscitou, amém? Se você já ressuscitou com Cristo, irmão, você não precisa ter medo da ansiedade, você não precisa ter medo da depressão, você não precisa de fantasia, você não precisa de nada que esse mundo está, irmãos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora nós só precisamos, você só precisa, nós só precisamos entender o nosso propósito aqui nesta terra. Amém? Escute bem. Quem só busca o que é terreno, irmãos, infelizmente vai viver ansioso, vai viver frustrado, vai viver vazio. Mas quem busca as coisas que é lá do alto, como Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, vive com propósito, vive com paz, vive com esperança. Não só vive em paz com Deus, mas vive com paz, irmãos. Já ressuscitou? Pergunta para o irmão, já ressuscitou? Deixa eu dizer algo interessante para você. O que ocupa, diga para o seu irmão, o que ocupa os seus pensamentos controla as suas escolhas.
Você está se enchendo de quê? Porque dependendo daquilo que você se enche, irmãos, vai dizer se você vai escolher semear para a eternidade ou não. Isso fez o jogo. O problema é que nós estamos se enchendo demais do que não se deve se encher, irmãos. O problema é que nós estamos enchendo demais, irmão Valdo, com aquilo que é terreno. E quando nós enchemos, irmãos, a nossa mente demais do que é terreno vai controlar. E se tem uma coisa que este mundo quer controlar, irmãos, é a nossa mente. Enquanto o mundo quer controlar a nossa mente, Deus quer transformá-la. Irmãos, enquanto o mundo está lutando, guerreando pelo nosso tempo, Deus, irmãos, está lutando, guerreando pelo nosso coração. E se nós não olharmos para a eternidade, irmãos, nós não vamos guardar a nossa mente. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: receberia o capacete da... capacete para guardar a mente, irmãos. Você viu onde foi que Davi acertou no Golias? Onde foi que Davi acertou no Golias? Na testa, exatamente aonde não estava guardado pela armadura. Diz os estudiosos, não sou teólogo, mas diz eles que era o único lugar que não tinha a armadura na sua cabeça, era na sua testa, exatamente onde Davi acertou e o matou. Quem controla, irmãos, o que ocupa os nossos pensamentos vai controlar as nossas escolhas. Amém? Hoje nós somos pressionados, irmãos. Essa é minha mulher, irmãos. Ela me fez lembrar uma coisa, porque hoje de mulher, né? Porque ontem, próximo mês nós vamos fazer 25 anos de casados. Tá de janeiro, né? Mamaram aí falando os padrinhos. Escute, nós somos pressionados, irmãos, a buscar a aparência. E hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca. Um tal de um negócio aí, com Jade. Que a mulherada está louca, irmãos. Eu viajei agora esses dias para o Paraguai. Eu recebi uma proposta bem tranquilo. Ela disse assim: está no Paraguai, traz 150 mil para mim de Mojaro. Se tu quer que eu vá, eu não volto mais não. Quer que eu fique lá preso? Só isso que eu queria, só 150 mil. E nós somos pressionados a buscar a aparência. Está errado? Não. O equilíbrio, não. Nós somos pressionados, irmãos, a buscar status. Nós somos pressionados a buscar reconhecimentos. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque essas coisas é como um GPS. Escute bem, essas coisas é como um GPS, irmãos. Se o destino estiver errado, não importa o quão rápido você ande, você nunca chegará no lugar certo. Você nunca chegará no lugar certo. Não importa o quão rápido você ande. Então, para quem nasceu de novo, nós precisamos ter cuidado com esses detalhes da vida, irmãos. Para quem já ressuscitou com Cristo, nós precisamos ter cuidado com esses detalhes bíblicos. Amém? Entenda bem. Buscar as coisas lá do alto
corrigir atitudes. Para quê, pastor? Para viver, irmãos, em harmonia com a sua verdadeira essência. Buscar as coisas lá do alto é exatamente isso, ajustar o destino da nossa alma. Porque a sua alma tem dois destinos, irmãos: céu ou. Por que você não tem medo de falar essa palavra? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Foi não, pastor? Os crentes morrem de medo, não morrem? Diga assim, está com medo do inferno? Pois ajuste o destino da sua alma. Como, pastor? Assumindo responsabilidade de corrigir o seu caráter, de corrigir os seus atos, de corrigir as suas atitudes, de corrigir o seu caminhar, de corrigir os seus olhos, de corrigir o que você escuta, de corrigir o que você fala, de corrigir como você anda. Para quê? Para você viver em harmonia com o seu verdadeiro propósito aqui nessa terra, irmão. Buscar as coisas lá do alto, que Paulo está dizendo exatamente isso. E eu caminho aqui para o final. Aí ele vai dizer: onde Cristo, ali deve estar o coração. Ou melhor dizendo, aonde Cristo está, ali deve estar o nosso coração. Aonde é que Cristo está, irmãos? Diga-se comigo: no céu. Aonde é que Cristo está? Aonde também deve estar o meu, o seu coração. Paulo, ele vai nos dar o maior argumento, irmãos, para viver a eternidade. Paulo vai nos dar o maior argumento para nós viver e buscar e semear a eternidade. Qual é o maior argumento de Paulo? Cristo está lá. Mas eu não queria saber do céu se o meu Jesus não estivesse lá. Mas o maior argumento de Paulo de nós pensarmos, investir e semear na eternidade é porque Cristo está lá. O nosso Salvador está lá, irmãos. O nosso intercessor está lá. Logo nós entendemos que o nosso futuro está lá. Diga para você, irmão, você não é um sem futuro. Você já ouviu assim dizer assim? Esse bicho é um sem futuro. Você já ouviu isso? Esse bicho é um sem futuro. Você não é um sem futuro. Você tem um futuro eterno. E o seu futuro, irmãos, é no céu, aonde Deus está. Amém? Ei, irmãos, se Cristo é o centro da nossa fé, o céu precisa ser o centro da nossa esperança, irmãos. Aleluia! Os céus precisam ser o centro da nossa esperança. Oh, aleluia! Ainda há esperança aí no seu coração? Deixa eu dizer uma coisa aqui forte, irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui forte. Não faz sentido. Diga-se comigo bem alto. 1, 3. Você vai repetir comigo, tá bom? Diga assim: 1, 2, 3. Não faz sentido amar o rei e desprezar o reino. Mas pastor, por que não faz sentido? Porque amar o rei, irmãos, é amar o reino. Nós
o reino. Está fraco. O reino expressa a vontade do rei. Como você não ama o rei? Como você ama o rei, não ama o reino? Como você ama o rei e não investe no reino? Como você ama o rei e não semeia para o reino? Hipócrita, mentiroso. O reino expressa a vontade do rei, irmãos. Escute, obedecer o rei é obedecer o que, irmãos? O reino. Obedecer o rei é reconhecer o senhorio do seu rei. Se você ama o rei e não obedece os seus valores, não obedece o seu governo, não reconhece o seu senhorio, você está sendo um hipócrita. Se você obedece e crê no rei e não investe no reino, você é um egocêntrico e não cristocêntrico. Porque não dá para amar o rei e desprezar o rei, irmãos. Muitos querem viver a bênção de Cristo, mas não querem viver. Quero reinar aonde Cristo reina. Deixa eu terminar nessa manhã. Eu não sei se o irmão me deu um sinal ali, mas deixa eu terminar nessa manhã. Vou apertar mais um pouquinho com o parafuso. Eu não quero correr, eu não quero rodar. Eu quero que você foque em mim nessa manhã. Eu não quero dar cambalhota, eu não quero rodopiar, não preciso disso. Só preciso que você olhe para mim. Eu só preciso da sua atenção. Viver para o alto, irmãos, transforma a nossa vida aqui embaixo. Buscar as coisas lá do alto, irmãos, é manifestar na prática. Amém? Manifestar o que na prática, irmãos? Uma vida de santidade. Manifestar o que na prática, pastor? Um mundo em amor, uma vida em amor e um mundo egoísta, irmãos. É viver uma vida em santidade, irmãos, em um mundo corrompido. É viver em amor em um mundo egoísta. É viver uma vida de fidelidade em um mundo infiel. Quem busca as coisas do lado de cima, irmãos, transforma a sua vida aqui embaixo. Amém? Isso é viver a vida em prática aqui embaixo. É viver uma vida de serviço no mundo egocêntrico, irmãos. O mundo em cada um hoje só pensa em si. Eu estou terminando dizendo para você nessa manhã que cada escolha diária, irmãos, cada escolha diária é uma semente lançada no solo da eternidade. Não acho que você todos os dias não está semeando, você está semeando. E cada pessoa que passa por você, você vai impactar ela, você vai semear na vida dela de uma forma positiva ou negativa. Ninguém passa por nós de uma forma neutra, irmãos. Ninguém. Nós não fomos chamados somente para sobreviver essa vida, irmãos. Nós não fomos chamados somente para sobreviver aqui nessa vida, sobreviver aqui neste mundo. Nós somos chamados para preparar a eternidade. Guarde isso no seu coração.
Diga para o seu irmão: você foi preparado, ou melhor dizendo, você foi chamado para preparar a sua eternidade. Fique de pé, fique em nome de Jesus. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, por gentileza. Faz um peguezinho, só um peguezinho. Só um peguezinho. Fique de pé, por gentileza. A nossa casa terrena aqui, você vai construir, ela vai depender de como você está disposto a investir nela, sim ou não? Ela vai ser o que você está disposto a investir nela, sim ou não? Eu quero fazer a metáfora aqui. Há uma casa que nos aguarda lá no céu, amém? Há uma casa que nos aguarda lá no céu. Eu pergunto para você hoje, se Deus te chamasse hoje, se o relógio da sua vida parasse hoje, se Deus chamasse a tua senha hoje, como estaria a tua casa lá? Estaria terminada? Seria de luxo? Seria um casebre? Isso é só metáfora. Isso é só para nós entendermos como nós estamos investindo aqui, irmãos, o semeando aqui. Porque a grande pergunta não é o que nós estamos conquistando aqui, porque aqui vai ficar tudo. Se você puder ter o melhor carro, tenha. Se você puder ter o melhor carro, tenha. A melhor casa, tenha. A melhor roupa, tenha. O melhor perfume, tenha. Se você puder possuir, possui. Mas que essas coisas não lhe possuam. Mas que essas coisas não arranquem das suas mãos as sementes que são eternas. Amém. Quem semeia para a eternidade, irmãos, nunca perde. Feche os seus olhos, feche. Eu quero pedir para o ministério do louvor. Escolhe aí, Roberto, tem alguma coisa aí, já está na agulha, né? Feche os seus olhos essa manhã, eu estou terminando. Nada do que é feito para Deus, irmãos, é perdido na eternidade. Porque a vida, ela ganha sentido, irmãos. A vida, ela ganha sentido quando o céu se torna realidade para nós. Hoje é dia de realizar a vida. Hoje é dia de levantar os olhos. Hoje é dia de levantar os olhos. Hoje é dia de viver não apenas para sobreviver, mas é dia de nós levantarmos, olhar para o céu para honrar a eternidade. O Senhor te chama para honrar a eternidade. A minha canção, doces palavras te darei. Visita cada coração aqui nessa manhã, Deus. Eu não vou te chamar aqui para frente. Nada contra, mas eu não vou te chamar aqui para frente. Isso me leva mais perto de ti. Eu só quero que você guarde o que eu preguei essa manhã. Mais perto dos teus caminhos. Eu só quero que você abra suas mãos e olhe para elas. E ao redor de cada esquina, Eu só quero que você olhe para você. de cada montanha, Eu só quero que você se eu examine. não procuro por coroa. Eu só quero que você olhe para você nessa As manhã. águas das Eu só quero que você olhe para as suas sementes nessa manhã. Eu só quero que você deixe de olhar para
adianta, irmãos, falar de amor e desprezar a justiça, porque Ele é amor. Não adianta nós falarmos de amor e desprezar a santidade. Não adianta nós falar de amor e desprezar o arrependimento. Não adianta nós falar de amor, irmãos, e desprezar uma vida transformada. Não adianta, irmãos, amar o rei e desprezar o rei. Sai daqui com esta palavra. Diga para o seu irmão assim, ó, vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Só quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus, né? Meu pastor, meu pastor, cuida do vaso. Deus abençoe a todos. Irmãos, eu tenho 5 livros. A minha mulher trouxe 5 livros. Oh Jesus. Mas quem quiser adquirir o nosso livro, vou fazer bem baratinho para você ler. Só para você ler, R$20. Só para tirar a despesa. Só tem 5. Se você quiser, procure a minha esposa aí. Compre. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Amém? Deus abençoe a todos. Deus possa resplandecer a sua luz em você, sobre as nossas vidas, todos os dias, até o soar da trombeta. Amém. Glória a Deus. Você ouviu? Você ouviu? Pega na mão de quem está do teu lado aí. Pega na mão de quem está do teu lado. Esses dias é para você levar sua alma aos céus. Nada que vai acontecer aqui é terreno. Tudo vai ser celestial. O céu já se abriu sobre esse lugar. As potestades e os principados já caíram por terra. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Se desligue da terra. Esqueça as lutas que você deixou lá, o que você trouxe. Se esvazie para se encher de Deus. Deus falou conosco esta manhã. Deus usou o seu filho para a minha vida, para a sua vida. Esqueça o almoço. Esqueça isso. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Nós vamos voltar melhor para a Fortaleza. Nós vamos sair daqui terça-feira mais crentes, mais espirituais. A nossa visão de reino vai ser mudada, transformada para a glória de Deus. Te peço essa manhã, Senhor, sobre todos os acampantes que estão aqui, Senhor, sobre aqueles que vieram sem saber e sem ter intenção de ser espirituais. Talvez, Senhor, eles nem pensam mais no céu. O plano é terreno, o plano é material, mas que a partir de agora, Senhor, os planos sejam espirituais. Os planos sejam divinos. Eu quero entregar todos em tuas mãos, Senhor. Quero entregar todos nas tuas mãos. Os que estão ocupando, os que estão trabalhando. Oh, Senhor, vem, Senhor, nos abençoar. Vem nos encher do teu Espírito. Ah, meu Deus, faz quanto tempo que nós não falamos em língua estranha? Faz quanto tempo, Senhor, que nós não sentimos mais o teu Espírito? Faz-nos voltar, Senhor.
Faz-nos voltar, Senhor. Dá-nos de novo, Senhor, o desejo, a vontade, Senhor, de sermos cheios do Teu Espírito. Quero entregar todos nas Tuas mãos, Senhor. Faz, Espírito Santo, faz o que nós não podemos fazer. Entre agora em campo, entre em ação na vida de cada um que está aqui nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus. E só quem crê aí, como eu creio, abre a boca e diz assim: